em julho é lembrado o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 400 milhões de pessoas vivem com hepatite. Em Minas Gerais, de 2010 a 2015, foram registrados mais de 16.500 casos da doença. Devido à vacinação, atualmente a hepatite é considerada uma doença controlada no Brasil. É sobre esse assunto que eu converso hoje com a médica especialista em vacinas, doutora Marilene Lucinda. Doutora Marilene, bem-vinda. Obrigada. Doutora, quais são os tipos de hepatite existentes hoje? Hoje nós temos 5 tipos de hepatite: hepatite A, hepatite B, C, D e E. Sendo que a hepatite A, B e C são as principais que circulam no Brasil. Hepatite D, hepatite E, a gente também tem casos no Brasil, mas são muito raros e são mais comuns na África e na Ásia. Quais são os principais sintomas dessas hepatites que você citou? A maioria das infecções pelo vírus da hepatite são assintomáticas. Então, as pessoas não têm sintoma algum. Outras vezes, as pessoas têm sintomas inespecíficos, que é mal-estar, uma fadiga, falta de apetite. Nos casos mais graves, pode evoluir com vômitos, náuseas, dor abdominal. E existe a forma ictérica, que é aquela que a pessoa fica toda amarela, né, com a pele muito amarelada, altera a cor da urina, a urina fica cor de Coca-Cola, bem escuro, e as fezes ficam brancas. Pode ser um sinal, podem ser sinais. Mas a gente não pode, esses são sinais que acontecem na minoria das vezes. Então, o diagnóstico às vezes não é realizado, porque as pessoas só acham que hepatite é só aquele que dá os sintomas de icterícia e esses sinais mais específicos, então, e não é. Na maioria das vezes, a hepatite é assintomática? Grande maioria das vezes. E esse é o grande problema da hepatite. No caso da hepatite A, a forma aguda, ela tem resolução espontânea, não cronifica. Mas na hepatite B e C, ela pode ser assintomática e depois de muitos anos, 10, 20 anos após da primeira infecção, que foi assintomática, é que ele vai apresentar sinais já de doença crônica. E quais seriam essas doenças crônicas em consequência dessa hepatite? As principais são cirrose e o carcinoma hepatocelular. Então, tanto na hepatite B quanto na hepatite C... Que é o câncer, né? E isso é o câncer de fígado. E doenças graves. São doenças... no caso da cirrose, não existe tratamento. Então, o tratamento para o câncer hepatocelular também é um tratamento... Dependendo da forma, do estágio que já está a doença, também um tratamento complexo e que muitas vezes já não tem condições de ser realizado e com boa eficácia. Ou seja, é muito importante a gente estar atento a essa questão da hepatite. Eu imagino que esse mês e esse período, com o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, o mundo inteiro se volta para essa questão da saúde e com esse cuidado mesmo. No caso das crianças, qual que é o risco para elas? As crianças, no caso da hepatite A, o pico de infecção é entre 5 e 6 anos. Então, quando a criança tem contato com água contaminada, com alimentos contaminados, porque a hepatite A é transmitida dessa maneira. Então, ela precisa estar vacinada antes dessa exposição. Que tipo de alimentos? Industrializados, nas latas ou o próprio consumo, manipulação? Como que é a contaminação da hepatite A? Alimentos crus e mal cozidos, água contaminada, tanto que a gente vê que a hepatite A, ela vem numa queda progressiva, felizmente, com as melhoras de condições urbanas, com as melhoras de condições sanitárias. No caso da hepatite B, existe uma vacina para a criança que é realizada dentro da maternidade, assim que a criança nasce. Então, ela é vacinada nas primeiras 12 horas. E com isso a gente vê uma estabilidade no número de casos de hepatite B.
Infelizmente, os adultos não estão vacinados contra a hepatite B, porque a vacinação ela começou depois da década de 90. Então, as crianças estão chegando vacinadas e protegidas porque a hepatite B ela se manifesta na vida adulta. E basta uma vacina no caso das crianças ou precisa de uma segunda dose posteriormente? A hepatite A são 2 vacinas, são 2 doses, né? Realizada a 1 ano de idade, 1 ano e 1 ano e 6 meses, idealmente. Um intervalo de 6 meses. No caso da hepatite B, são 3 doses, que devem ser realizadas ao nascimento, com 2 meses e aos 6 meses de idade. No caso dos adultos, também podem ser vacinados, independente da faixa etária, também com 2 doses de hepatite A e 3 doses de hepatite B. Então, no caso dos adultos, eles devem procurar, então, os locais de vacinação, porque provavelmente não tomaram, como você disse, quando recém-nascidos, né? Exatamente. E no caso dos adultos, nesse dia principalmente, mas a Organização Mundial de Saúde tem recomendado, assim como o Conselho Federal de Medicina, que se faça o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento é possível. Então, além da vacinação, da prevenção com a vacinação, também pensar em procurar um médico, em fazer a avaliação, a dosagem dos anticorpos para diagnóstico precoce, porque existe tratamento para hepatite B e hepatite C, medicamentoso, antes da evolução para a cirrose. Sim. Então, ele precisa ser tratado antes, ter o diagnóstico. Descoberto antes. E ele estará sintomático. Então, o exame é importante nesse caso. E as crianças também recebem a vacinação, mas existe algum risco delas adquirirem a hepatite nesse período 5 a 7 anos, como você disse, mesmo vacinadas? A vacina de hepatite A e de hepatite B são muito eficazes. São as vacinas mais eficazes que existem hoje, que as crianças recebem. A gente sabe que a eficácia delas é de 99% a 100%. Isso quase não acontece com nenhuma outra vacina. Então, a vacinação, ela é a medida mais eficaz. No caso dos idosos, a gente falou aqui de crianças, adultos, pode ser muito prejudicial também para a saúde deles, essa questão da hepatite, a não vacinação, esse não cuidado até do diagnóstico precoce? No caso dos idosos, a gente reforça muito o diagnóstico laboratorial, porque a vacinação ela pode sim ser realizada, mas provavelmente ele já teve contágio. Aqui no Brasil, a gente teve uma circulação muito grande do vírus da hepatite A. Então, a pessoa que está hoje com mais de 60 anos, provavelmente ela já é imune à hepatite A. Ela já teve contato na vida, durante a infância e na vida adulta com o vírus da hepatite A. No caso da hepatite B, também é comum o contato na fase de adolescência e, posteriormente, só a manifestação durante a fase após os 60 anos. Então, se ele fizer o diagnóstico antes de desenvolver a forma crônica, é o ideal. Mas ele pode, sim, se vacinar contra a hepatite B após os 60 anos, sem nenhuma restrição. E mesmo com a vacinação permanente no nosso país, no Brasil, ainda existem idosos com esse problema? Muitos que irão manifestar nessa faixa etária. A gente tem casos também de hepatite fulminante em adultos e idosos por causa da infecção. A infecção, por exemplo, da hepatite A numa criança, ela é benigna, ela tem uma evolução lenta, mais branda. No caso do adulto e do idoso, ela é muito mais grave. Então, aquele adulto que nunca teve contato e tem pela primeira vez, ele pode evoluir com hepatite fulminante, com insuficiência hepática fulminante e levar até a morte. A Organização Mundial de Saúde, ela espera que até 2030 realmente tenha acabado com a hepatite, erradicado com a doença. Você acredita que isso é possível, essa meta
pode realmente ser cumprida ou a gente tem muitos desafios pela frente? Eu acho muito difícil. A gente ainda tem muitas pessoas contra a vacinação, pessoas que por desconhecimento ainda resistem à vacinação e com isso a gente mantém o vírus circulando. Se nós não temos também condições de higiene, condições sanitárias adequadas, em todos os estados brasileiros, em todos os países, nós teremos o vírus ainda circulando. A hepatite B ela é transmitida de várias outras formas, então eu acho difícil se nós não conscientizarmos as pessoas da importância da vacinação. No caso da hepatite C, não existe vacina para hepatite C. Então, as pessoas precisam se conscientizar da importância da vacinação para hepatite A e B e da prevenção para hepatite C. E por que não existe essa vacina para hepatite C? Algumas doenças são feitos estudos prolongados e com um vírus, são feitos vários testes e se a vacina não mostra eficácia maior do que 60%, quer dizer, 60% daquelas pessoas que se vacinarem não terão a doença, comparado com um grupo que não se vacinou, essa vacina não é colocada no mercado, não pode ser vendida, nem aplicada e nem não se continuam os testes. Nem todo vírus ou bactéria permite o desenvolvimento de vacinas, apesar de existirem vários estudos com a vacina da hepatite C. Só para a gente finalizar, quem tem hepatite ou já teve, claro, quem já teve hepatite, pode doar sangue ou não? Fica sempre essa dúvida. Infelizmente não pode. As pessoas que já tiveram, quando elas passam por um teste, aqui no caso no Hemominas, ou aonde ela for fazer a doação, e se ela já teve hepatite, mesmo a hepatite A, que é uma doença benigna, ela é impossibilitada de fazer a doação de sangue. Ok, eu acho muito importante as pessoas vacinarem, procurarem saber, ter informação sobre esse calendário de vacinas, porque saúde em primeiro lugar, né, Marilene? Exatamente. E vencer alguns preconceitos, procurar informação médica antes de resistir à vacinação. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.